Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. 2021 começou com grandes notícias sobre os concursos de Procuradoria Estadual. Nós temos ainda notícias sobre algumas PGMs, mas eu deixo para tratar isso em outro vídeo. Sobre a Advocacia Geral da União, nenhuma novidade, mas 2021 começou com grandes notícias para quem estuda para a Procuradoria de Estado. O objetivo desse vídeo é falar um pouco contigo sobre que comportamentos você tem que ter para enfrentar os concursos de PGE que estão por vir. Bom, eu não vou especular aqui nesse vídeo quais PGEs estão por vir em termos de rumor. Não é o objetivo. Nós vamos tratar nesse vídeo sobre as Procuradorias de Estado com notícias concretas. Se bem que algumas notícias elas são ainda de 2020, adentrando em 2021, outras notícias já são de 2021. Mas nós temos um cenário muito bom para quem estuda para PGE, para quem estuda para os concursos da advocacia pública voltado para PGE, ou para quem tem uma formação mínima para enfrentar essas provas. Então preste atenção porque o objetivo desse vídeo é estabelecer contigo exatamente quais são os concursos de Procuradoria de Estado com chances reais ou com grandes chances de acontecer ainda em 2021, mas a tua preparação precisa começar imediatamente, ou seja, você precisa imediatamente seja iniciar uma preparação, seja começar as suas revisões, pensando em fortalecer aquilo que você já conhece para o enfrentamento dessas provas. Essas provas virão, 2021 promete, você precisa estar muito bem preparado ou preparada para ser efetivamente um candidato que pode concorrer de forma real a alguma das vagas das procuradorias que nós vamos comentar. Bom, você já deve ter visto aqui do lado que o primeiro semestre promete, nós podemos esperar, não necessariamente com provas para o primeiro semestre, mas alguns editais, algumas provas aqui podem ficar para o segundo semestre. Nós temos, na ordem de importância de notícias, primeiro, Alagoas. Alagoas saiu na frente, né? Nós temos aí notícias do final de 2020 e do começo de 2021, que dão conta que esse concurso aqui muito provavelmente será o primeiro grande edital da advocacia pública para 2021, então fique muito ligado ou ligada. Já tem vídeo aqui no canal analisando o regulamento da PGE Alagoas e também já tem vídeo aqui no canal em 2021 analisando o cronograma que saiu dos tópicos das disciplinas da PGE Alagoas. Então, recomendo que você assista tanto a análise do regulamento quanto a análise do cronograma. Nós teremos análise do edital quando ele sair. Amanhã, terça-feira, 12 de janeiro, eu lanço o Mentoring Curso de Segunda Fase para Alagoas. Então, você pode ficar realmente ligado ou ligada, porque Alagoas, tudo indica, será o primeiro grande edital da advocacia pública em 2021. Na verdade, é um grande edital da advocacia pública depois de muito tempo. Esse concurso promete. Depois a gente tem notícias recentíssimas de que existe concurso na PGE Rondônia autorizado. Rondônia, o último concurso foi realizado em 2011 pela Fundação Carlos Chagas. Daqui a pouco eu falo sobre estratégia. Mas nós temos últimas notícias dos últimos dias de que a PGE Rondônia tem concurso para procurador autorizado. Então, tudo indica, Rondônia vai vir aí também, ou ainda no primeiro semestre, ou no segundo semestre, muito provavelmente com provas ainda em 2021. PGDF e PGEPB eu coloco aqui no mesmo nível, porque são dois concursos que nós esperávamos para 2020, inclusive antes da pandemia. Nós esperávamos esses editais e essas provas para 2020, e esses concursos esfriaram. Vez ou outra sai uma notícia da PGDF, ou melhor, do DF, dizendo que vai retomar as suas provas. Vez ou outra sai uma notícia da Paraíba dizendo que vai retomar os seus concursos. PGDF e PGEPB são concursos prometidos, razão pela qual vale a pena ainda estudar e aguardar prováveis notícias acerca desses concursos que provavelmente vão materializar a feitura dos editais e do certame de uma forma geral. Então tenha cuidado porque Alagoas e Rondônia são realidades muito mais palpáveis em termos de preparação do que PGDF e PGEPB, porque nós temos notícias de que provavelmente esses concursos acontecerão, mas não temos notícias tão concretas quanto Alagoas e quanto Rondônia. Alagoas mais que Rondônia, para te dar um cenário geral sobre isso. E temos a PGE Rio de Janeiro, que temos também, inclusive, aqui no canal, análise da PGE do Rio de Janeiro no que diz respeito àquilo que já saiu em termos da realização desse concurso.
Agora, a PGE do Rio de Janeiro é um capítulo à parte. O objetivo não é te dizer efetivamente um compilado de notícias. Muito provavelmente isso você já sabe se você acompanha os concursos da advocacia pública. O objetivo desse vídeo é te dar um pouco de estratégia para o enfrentamento dessas provas, se elas são do seu interesse. Então eu separei aqui essas procuradorias em bloco e coloquei aquelas que estão em verde como aquelas com notícias mais concretas, e eu coloquei em amarelo aquelas cujas notícias não são tão concretas, mas são concursos que você pode aguardar. Não tem nenhuma em vermelho, porque em vermelho seriam os rumores. Eu vou deixar um vídeo só para os rumores depois. Embora eu não goste muito de trabalhar com rumor, porque a tua preparação precisa ser uma preparação consciente, uma preparação que te entregue efetivamente tudo o que você precisa para que você possa enfrentar essas provas com racionalidade. Você não pode estudar também ao léu. Existe uma estratégia para estudar, existe uma forma eficiente de preparar todo o teu cronograma pensando em provas, e esse é o objetivo. Concurso não passa quem sabe mais, concurso passa quem sabe melhor. Concurso não passa quem conhece mais direito, concurso passa quem conhece mais como é cobrado na prova o conteúdo para que você possa acertar e passar. O seu objetivo no concurso não é se graduar ou se pós-graduar, é conseguir a pontuação necessária para ocupar o cargo. Então, nesse caso, estratégia para concurso é tudo. Então eu separo aqui, ó, no bloco 1 você tem 3 procuradorias. Alagoas, verde, PB, amarelo, DF, amarelo. Alagoas, muito concreto, PB e DF, mais em amarelo, porque nós temos notícias sobre a realização desses concursos, mas não tão concretas quanto Alagoas. E por que eu separo no bloco 1? Porque muito provavelmente, não há nada certo nisso, mas é provável, essas 3 procuradorias serão realizadas pelo CESP, atualmente SEBRASP. Então aqui você pode estabelecer uma estratégia de forma que, estudando para uma, você estuda para as outras 2. Pelo menos naquilo que é comum, a gente já tem o regulamento da Paraíba, a gente já tem o regulamento de Alagoas, a gente já pode, nesse caso, estabelecer o estudo conjunto dessas 2 procuradorias naquelas disciplinas que são comuns. No que diz respeito a núcleo duro, a importância para as 3 aqui é indiscutível. Chego lá daqui a pouco. Então o bloco 1 é aqui de estratégia. Se eu quero estudar para Alagoas, eu vou estudar automaticamente para PB, automaticamente para o DF. Então se o seu objetivo é alguma dessas 3 procuradorias, você está aqui no bloco 1. PGE Rondônia, eu coloquei no bloco 2 porque o último concurso foi realizado em 2011 pela Fundação Carlos Chagas. Então não temos notícias concretas sobre a organização desse certame. Pode ser que ele seja parecido com Alagoas, PB e DF, e se for ótimo, porque ao estudar para uma, você estuda para as 3 restantes. Mas eu não coloco ainda no bloco 1 porque não tenho notícias sobre como essa prova será realizada. Pode ser que ela tenha alguma pegada diferente, então eu coloco no bloco 2. Se você se interessa por Rondônia, obrigatoriamente é preciso deixar a mente aberta em termos de estratégia, porque pode ser CESP, pode ser FCC, pode ser VUNESP, pode ser qualquer organizadora. Então, eu não coloco Rondônia no bloco 1 porque não há nenhuma, nenhuma ideia concreta de que Rondônia possa ser no mesmo estilo das outras 3, o que já acontece no bloco 1. E o bloco 3 é totalmente à parte, que é a PGE do Rio de Janeiro. Para a PGE do Rio de Janeiro, existe uma preparação específica que é completamente diferente do bloco 1, que é completamente diferente do bloco 2. Eu, inclusive, não recomendo, tem me sido perguntado isso no Instagram, naquelas caixinhas de perguntas que normalmente eu coloco lá. Me siga lá no Instagram, @birajara_casado. Eu não recomendo que você tente conciliar, digamos, Alagoas com Rio. Não dá. O estudo para o Rio é diferente, o estudo do Rio é baseado efetivamente no estudo da banca, enquanto que Alagoas você vai ter um estudo mais próximo daquilo que você encontra numa prova comum de advocacia pública, embora, também já disse aqui no canal, o cronograma tenha sido realizado ou efetivado ou construído pela própria PGE. Já analisei aqui num vídeo aqui no canal. Mas Rio de Janeiro é uma preparação diferente. Então existem 3 blocos aqui estratégicos que você precisa definir onde você está. Se o objetivo do vídeo é te ajudar, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: onde eu estou? Eu quero Alagoas, PB ou DF? Bloco 1. Eu quero Rondônia? Bloco 2. Eu quero Rio de Janeiro? Bloco 3. Pode ser que, querendo Rondônia, você seja migrado para o bloco 1. Pode ser. Não posso dizer isso ainda, mas pode ser. Então, qual é a situação mais estratégica para estudar aqui? Ou qual é a melhor estratégia, melhor dizendo, para estudar aqui? Depende de onde você estiver. Se você for estudar para o Rio de Janeiro, esqueça uma preparação voltada para Alagoas, PB e DF. É diferente. Se você for estudar para Rondônia, estude o arroz com feijão, porque não sabemos o que vem.
Se você quiser Alagoas, PB ou DF, já pode implementar uma estratégia para isso. Se quiser Rio de Janeiro também, mas a estratégia é completamente diferente. E aí eu passo aqui para os cenários. Quais são os cenários? Bom, vamos lá. Se o seu cenário é do bloco 1, Alagoas, PB ou DF, aí você precisa saber onde é que você se encontra neste quadro aqui. Se você é uma pessoa que está começando a preparação agora, professor, comecei a estudar no final de 2020, quero Alagoas. O que é que eu recomendo? Corra para estudar primeiro isso, núcleo duro e segunda fase. Principalmente porque Alagoas vai ter segunda fase realizada no mesmo final de semana, da prova objetiva. Então você tem que correr para estudar núcleo duro e segunda fase. Professor, quanto tempo eu preciso para estudar isso? Bom, vai depender do seu ritmo e da sua estratégia. Núcleo duro é constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Eu falo de núcleo duro há 10 anos. Tem uma galera que começou a falar de núcleo duro agora. Eu falo de núcleo duro há 10 anos. Constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Isso você precisa saber o quanto antes. Mais segunda fase. Então está começando agora, corra para estudar o núcleo duro. Professor, quanto tempo eu vou levar? De novo, depende do seu ritmo e da sua estratégia tão somente. Então, núcleo duro mais segunda fase. Comecei, mas ainda estou verde, ou seja, comecei a estudar o núcleo duro agora. O que é que eu faço? Continue, termine núcleo duro e segunda fase. Então, se você começou agora ou se você acabou de começar, a estratégia para você é a mesma. Você não vai passar em nenhum concurso da advocacia pública se você não souber núcleo duro mais segunda fase. Não há milagre, não há como dizer diferente, não há como te prometer nada diferente, não há como dizer, vem, eu vou pegar na sua mão e você vai passar no concurso se você estudar um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso. Não, a base é fundamental. Núcleo duro é fundamental. Segunda fase é fundamental. Se você quiser ainda se tornar digamos, competitivo para Alagoas, isso vai depender do quanto tempo você vai gastar para terminar núcleo duro e segunda fase. Mas eu já tenho núcleo duro, você está aqui no amarelo. Então você estuda as disciplinas de segundo escalão e continua estudando segunda fase. Quais são as disciplinas de segundo escalão? Para Alagoas, seria civil, trabalho e processo de trabalho. São as disciplinas em importância que vêm logo depois do núcleo duro. Então, seria um estudo de disciplinas de segundo escalão. Também vou lançar amanhã mentoring do segundo escalão. Civil, trabalho, processo de trabalho. E continue estudando segunda fase. Se você já tem o núcleo duro e já tem o segundo escalão, você tem que estudar o terceiro escalão e continuar estudando segunda fase. O terceiro escalão conhecido é de Alagoas. Seria, nesse caso, empresarial, previdenciário e ambiental. Se você quer estudar para Paraíba, se você quer estudar para o DF, não te interessa Alagoas, e você já tem núcleo duro e já tem segundo escalão, você volta para revisar núcleo duro e segundo escalão e deixa para estudar o terceiro escalão pós-edital. Dá tempo demais. Mas Alagoas, se você já tem núcleo duro e segundo escalão, você já pode continuar estudando terceiro escalão mais segunda fase, porque você vai enfrentar a segunda fase ainda no mesmo final de semana da prova objetiva. Esse cenário aqui é um cenário genérico. Agora, efetivamente, saber onde você está é com você. Se você já tem núcleo duro, segundo escalão mais segunda fase. Se você já tem núcleo duro e segundo escalão, seria terceiro escalão mais segunda fase. Se você não tem nada, comece pelo núcleo duro e termine o núcleo duro o quanto antes. Professor, dá tempo? De novo, depende da sua estratégia mais ritmo. Eu não tenho como saber. Depende da quantidade de tempo que você vai levar para se tornar bom no núcleo duro e para estudar a segunda fase. Esses são os cenários para Alagoas, PB e DF. O cenário para Rondônia, aí Rondônia efetivamente é aquilo que eu falei, ó. Se você está começando, núcleo duro mais segunda fase, comecei, mas ainda estou verde, núcleo duro mais segunda fase, já tenho núcleo duro, segundo escalão mais segunda fase, segundo escalão aqui é civil, trabalho, processo de trabalho, que provavelmente estão no edital, é muito difícil não estar. E aí, terceiro escalão não, porque não sabemos o que vem ainda em Rondônia. Você pode voltar efetivamente para revisar núcleo duro e segundo escalão se você já terminou o segundo escalão e continua estudando segunda fase. Rio de Janeiro, a estratégia é totalmente diferente. Não vou tratar nesse vídeo porque ele vai se tornar muito longo, até porque eu já tratei da estratégia para o Rio de Janeiro no vídeo que gravei sobre a análise da PGE do Rio de Janeiro, que está aqui também no canal. Rio de Janeiro é diferente. Ao estudar para Rondônia, núcleo duro mais segundo escalão, você também vai estar estudando para Alagoas, PB e DF, pelo menos na parte que coincide no que diz respeito às disciplinas. Mas ao estudar para Alagoas, você estuda para PB e estuda para DF nos termos da estratégia que a gente acabou de comentar. No que diz respeito a Rio de Janeiro, não, é um estudo de banca muito mais do que de conteúdo. Aliás, é um estudo de banca mais conteúdo. Não é um estudo só de conteúdo,
como acontece nessas outras procuradorias. Com esse vídeo, eu tentei, de alguma forma, te situar sobre o que provavelmente acontece no primeiro semestre de 2021 e também no segundo semestre. Muitas dessas provas ficarão para o segundo semestre, e como você efetivamente pode pensar em uma estratégia para enfrentar essas principais procuradorias que até agora são as que despontam em termos de realidade para o ano de 2021, que promete muito. Procuradorias importantes, são 5 procuradorias, quantidade de vagas em algumas aqui é interessante, seja a prevista no edital ou que vier a ser prevista, seja a possibilidade de nomeação futura. Então, se eu fosse você, começava o quanto antes, olharia para esse quadro aqui com muito carinho, com muita serenidade e, sem se enganar, identificaria onde eu estou aqui e implementaria uma estratégia a partir da cor que eu me encontro. Verde, amarelo, vermelho. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.